Olá, boa noite. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, né, gente? Olá, boa noite. A Jussara, a Rayane, a Ana, a Gil. Que bom estarmos mais uma vez reunidos em nome do Cristo, mesmo distanciados fisicamente, reunidos em pensamento e em coração, não é, gente? Boa noite, Chaguinha. Eliseuda, boa noite. Enquanto nossos irmãos e nossas irmãs vão chegando, eu convido a cada um a nos concentrarmos nessa leitura inicial do livro Momentos de Paz, Psicofonia de Isoldino, pelo Espírito Ernesto. E ela traz como tema perseverança. Se você hoje está passando por uma provação, seja ela com seus familiares, no trabalho ou na casa espírita, ou em qualquer religião que você professe, no convívio com Jesus, no convívio com seus irmãos de ideal, não permita que o desânimo o desanime, o domine. Siga em frente, pois Jesus e os amigos espirituais nunca o abandonarão. Eles esperam ansiosos que você abra seu coração para que possam atuar em seu favor. Não desanime. Julgando seus sonhos impossíveis, saiba que tudo é possível, pedindo de você o esforço para a realização. Lembre-se das palavras do Mestre Jesus quando diz: aquele que perseverar até o fim, vencerá. O mais importante para o trabalhador do seara do Cristo é a perseverança e a dedicação ao trabalho. É através do ato de perseverar que nos manteremos vinculados à espiritualidade superior, que tanto deseja ajudar-nos. Perseverar. Não importa a situação difícil que nós estejamos, familiar, profissional, religiosa, no centro espírita, somente aquele que perseverar até o fim será salvo. É as palavras do Mestre Jesus, é o que nos lembra nessa noite o Espírito Ernesto. E continuarmos sempre, mesmo na dor, no sofrimento e na aflição, continuar. É essa a mensagem. Nesse exato momento, eu quero convidar a cada um a fechar os vossos olhos, elevar o pensamento ao alto, em um só pensamento, em um só coração, possamos juntos dizer: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, amado Mestre Jesus, estimado irmão de todas as horas, reunidos, Senhor, estamos mais uma vez para estudarmos o vosso Santo Evangelho à luz da doutrina espírita, para que possamos crescer, nos aperfeiçoar, alimentando o nosso espírito com
com os teus ensinamentos, divino amado Mestre. Que as tuas bênçãos de luz e de amor, Senhor, estejam sobre cada um de nós, em nossas residências. Que a tua equipe espiritual, os nossos mentores espirituais conosco estejam nessa noite, nos clareando, nos intuindo dos bons pensamentos, das boas energias, das boas reflexões, Senhor, para que possamos aprender e colocar em prática as reflexões dessa noite. Pedimos também, Senhor, em favor dos nossos irmãos menos afortunados, dos nossos irmãos que estão no leito dos hospitais, no meio das ruas, sem teto, sem casa, sem alimento. Tende misericórdia, Senhor. Emite seus emissários divinos, encarnados e desencarnados, em favor destes irmãos que passam por provações tão difíceis. Que a tua equipe de cura, Senhor, vá aos hospitais, visitar os enfermos, a equipe médica que tanto trabalha, restaurando, Senhor, o corpo físico, psicológico, e cada um destes. Que também se estenda às residências, que nesse período pandêmico, Senhor, muitos estão enfermos dentro de casa também, e nos meios das ruas. Fortifica, Senhor, cura, para que possam crescer cada vez mais, através da encarnação, poder aprender e exercitar o amor e a caridade. Sede conosco, Senhor, hoje e sempre. Então eu quero dar boa noite a quem chegou agora. E como colocado aqui nos comentários, essa noite a gente vai refletir um pouco sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é justamente o Sermão do Monte, e ela está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 6. No Evangelho de Mateus, está no capítulo 4, capítulo 5, versículos de 1 a 12, onde nos narra: Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os servos e seus discípulos. Abrindo a sua boca, o ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. As bem-aventuranças no Sermão do Monte, uma das mais belas, ou até a mais bela passagem narrada pelo Evangelho de Mateus e de Lucas, estudada também à luz da doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, já no início, quando diz bem-aventurado os aflitos, vem justamente ao encontro, vem justamente refletir as bem-aventuranças.
Todos nós estamos em aflição. Só em estarmos em um planeta de provas e expiações, passando por dificuldades, independente de qual seja, estamos em momentos difíceis. Estamos na provação, na expiação, de convivermos sozinhos, ou em algum relacionamento, em uma família, em um trabalho que exige de nós muita postura, que exige de nós muito acuidado e muito entendimento, e que nós nos esforçamos para sermos melhor, ou pelo menos deveríamos ser. Mas, como colocado pelo Mestre no início da leitura do Evangelho de Mateus, quando Mateus nos diz que, vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os discípulos. Eram muitos os que ali estavam junto com o Mestre. E perceba que ele diz que subiu o monte. Subiu, se elevou. Ficou mais alto para ser notado, para que todos pudessem ver e ouvi-lo. Porque todo emissário de luz, todo representante de Deus, ele se eleva. Ele se eleva porque ele já fez toda a reforma íntima e moral necessária para servir de luz, inspiração, modelo, guia para todos aqueles outros. Então, o fato de elevar-se, de colocar-se acima para que todos vejam, faz referência até a colocar a lamparina em um local alto para que a luz vá a muitas pessoas. Era o que Jesus fez, ele se eleva, ele se coloca diante de todos aqueles e nos traz as mais belas palavras da bem-aventurança. E ao redor dele estavam os seus discípulos. O irmão X, Humberto de Campos, ele nos narra que todos aqueles que lá estavam olhavam fixamente não só para o Mestre, como para os discípulos. Olhavam para os discípulos do Mestre, porque apreciavam que aqueles estavam todo o tempo aprendendo diariamente com Jesus, vendo ele efetuar suas curas, apaziguar os corações aflitos, esclarecer com a luz da Boa Nova todos aqueles que estavam em aflição. É narrado que Jesus diz a Levi que o Evangelho é a Boa Nova. A Boa Nova que vem confortar os corações aflitos. Então, a Boa Nova vem justamente para aqueles que estão passando por situações difíceis. Porque é quando as pessoas estão mais susceptíveis a aceitarem, a se alimentarem do Evangelho. Aos aflitos que estão na dor, no sofrimento, começa a reconhecer a verdadeira vida espiritual, alimentando-se de sua fé através do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo. É por isso que Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É por isso que Jesus estava sempre em meio à multidão dos aflitos, trazendo a boa nova, o alimento para aquela pessoa se renovar. A boa nova para se inovar com os ensinamentos novos,
de um Deus de amor, de um Deus que está próximo dos seus filhos, não um Deus castigador, mas um Deus que ama, que ampara, que te escuta, que não te castiga, mas que te ama, que te perdoa e vai justamente ao encontro daqueles que necessitam. E ao assentar-se no monte, os seus discípulos já sabiam que vinham pérolas do Evangelho, do ensinamento, da sabedoria desse Espírito milenar. E se aproximaram dele para poder ouvir. É isso que nós, enquanto cristãos, independente de nossa crença cristã religiosa, se católica, espírita, protestante, umbanda, doutrina do vale, não importa. É isso que nós devemos fazer enquanto cristão. É alimentar-se do Evangelho, porque é a boa nova. É o Cristo falando. E se queremos ser como seus apóstolos, devemos atentamente ouvir. Porque são as palavras de vida eterna que renovam, que consolam, que amparam. E o Mestre nos diz, no Evangelho diz, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Jesus, ele ensinou às multidões, aos discípulos, principalmente de muitas maneiras distintas. Jesus ensinava pelas palavras, Jesus ensinava pelos gestos, pelas atitudes, pelo exemplo. Agora, como ele sabia que muitos daqueles que ali estavam e que suas palavras iriam perpetuar-se por toda a eternidade, ele usa o dom da palavra. Os apóstolos viram o exemplo e muitos dos que o seguiam, mas talvez muitas daquelas pessoas que ali estavam não iriam ver através do exemplo. Então Jesus ensinou por palavras. É por isso que disse, e abrindo a sua boca, começou a dizer, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, os humildes, os simples. Por que pobres em espírito? Por que humildes? Por que tão simples? Porque são estes que reconhecem a grandiosidade das coisas. Porque muitos não valorizam a simplicidade do agir de Deus. Só valorizam bens materiais, casas luxuosas, carros novos, motos novas, estão presos no materialismo. E os pobres, os humildes, por não terem muitas vezes, reconhece-se o que mais e verdadeiramente importa, que é a simplicidade das coisas, de um sol que nasce toda manhã, anunciando um novo dia de oportunidades de crescimento, de melhoria, reconhecendo a importância de amarmos-nos enquanto família e enquanto irmãos. E quando Jesus diz os pobres em espíritos, são aqueles simples, porque um dia serão e seremos espíritos perfeitos, iremos progredir. Ainda não temos muitas virtudes, mas um dia teremos. É por isso que o Mestre diz, pois deles é o reino dos céus. Um dia chegaremos lá. Por ora estamos no sofrimento, aprendendo essas virtudes de amar, de perdoar. Ainda não temos, não como deveríamos, ainda somos pobres em espíritos. Porque ainda não temos esses valores morais, espirituais. Já os conhecemos, mas ainda não os adquirimos
da forma que deveríamos. E Jesus diz: bem-aventurados sois vós. Por que deles? Porque é o reino dos céus. Um dia, quando adquirirmos essas virtudes, quando aprendemos a ver a simplicidade, seremos esses espíritos ricos em valores. Seremos puros como o nosso Mestre Jesus. E Jesus continua ao dizer: bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados. Quantas vezes somente nesta encarnação que estamos passamos por inúmeras aflições. Aflições, seja de situações da infância, da juventude, na fase adulta, aflições da vida financeira, profissional, estudantil, familiar. Quantas vezes dormimos aflitos, chorando, sentindo-se sozinhos, desamparados, e pouco tempo depois, chega o consolo através de um amigo, de um parente, de um emissário do Cristo vivo que chega em nossas vidas e a gente se sente completamente amparado. Até que renovamos as nossas forças e continuamos a nossa jornada. Somente na encarnação passamos por isso. E na reencarnação também. Bem-aventurados aflitos, porque hoje estamos na aflição, até que nós consigamos aprender os verdadeiros valores ensinados pelo Cristo, seremos consolados, herdaremos o reino dos céus, como colocado. O consolo irá vir para nós, seja pela espiritualidade, enquanto espíritos desencarnados, ou enquanto espíritos encarnados como estamos. O amparo sempre nos vai vir através de uma prece, que é um recurso que jamais nos falta. O consolo irá vir. Por isso que ele diz: bem-aventurado os aflitos. No Evangelho segundo o Espiritismo tem causas das aflições, onde nos é arremetido a lembrar que sofremos porque não aprendemos a amar ainda. Ainda estamos presos em nosso orgulho, em nossa vaidade, em nosso egoísmo, por pensarmos somente em nós e pouquíssimo ou quase nada no próximo. Aí sofremos. Não pedimos perdão, não somos humildes, nem caridosos. Sofremos. Mas seremos consolados, desde que conhecemos e conheçamos as nossas causas das aflições, a nos enxergarmos, a detectar o problema onde ocorreu em nós, para que a gente possa melhorar. Seremos consolados até este dia. E um dia iremos consolar aqueles que estão nas aflições. Mais à frente, o Mestre nos diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são aqueles que não se vingam, não usam da força bruta, da valentia para se sobressair acima do todo. Nascemos espíritos simples e ignorantes, evoluímos da nossa parte material, de nós enquanto animais, para nós enquanto espíritos. Estamos na escala evolutiva quando, arremetido às nossas partes animalizadas, damos atenção, ouvidos aos nossos instintos
E é nessa parte dos instintos animalizados que agimos por força bruta, por raiva. Agora mansos de segurar esses más instintos, essas más inclinações e agirmos conforme os ensinamentos morais do Cristo, a sermos mansos como o Mestre foi, mesmo quando estava em situação de ataque, sendo entregue aos homens. Quando os discípulos puxaram pela própria espada para ferir aqueles homens que estavam vindo, ele diz: Pedro, guarda a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Manso. É por isso que Jesus dissera: quando te baterem em uma face, oferece a outra. Não de apanhar fisicamente, mas de retribuir o mal com o bem. É isso que um manso faz. Pois eles herdarão a terra. Quando puxamos isso à luz da doutrina espírita com seus esclarecimentos, a gente entende que num planeta de provas e expiações, em migração a um planeta de regeneração, que um dia será um planeta ditoso, depois planetas angelicais, onde só habitarão espíritos puros, espíritos perfeitos, da mais alta elevação espiritual, que é através dessa mansidão, dessa pureza, que o espírito vai se depurando até chegar a esse nível. E da mesma forma os planetas, eles evoluem e neles ficarão apenas os espíritos de mesma hierarquia, digamos assim, espiritual. E que os espíritos que não evoluírem serão colocados em um outro planeta de mesma frequência vibratória que se encontram. Então, como a Terra também evolui, os espíritos que aqui estão também. E os que se negam a aprender irão a outros planetas de mesma frequência que estes. Para os que aqui estão na pureza, na sua evolução, permaneçam aqui. É por isso que é colocado: bem-aventurados os mansos, pois esses herdarão a terra. Nós viveremos em um planeta melhor, onde o amor há de reinar. Ainda vai demorar um pouco até chegar aí. Talvez algumas centenas, milhares, milhões de anos. Mas o que é o tempo para um espírito imortal? Herdaremos a Terra. Herdaremos esse planeta ditoso quando formos espíritos puros. Herdaremos esse planeta de provas e expiações, como já herdamos. Herdaremos esses planetas de regeneração. Herdaremos os planetas ditosos até chegar nos angelicais. Já estamos em um planeta de provas e expiações. Vamos nos aperfeiçoar para chegarmos, pelo menos, a esse planeta de regeneração. Quem sabe um dia aos planetas ditosos e depois angelicais, divinos. É por isso que o Mestre diz que os mansos herdarão a terra. Porque quando nós evoluirmos, ficaremos na terra com outros espíritos que, assim como nós, já evoluíram ou que estão esperando a gente evoluir para que estes possam vir. E viveremos em uma terra muito melhor. Então nós herdaremos a terra. E depois herdaremos uma nova, onde haverá mais amor ainda, e depois mais amor, até que um dia prevaleça unicamente e soberanamente o amor. Para isso, manteremos-nos mansos, sem revidar a raiva com a raiva, o olho por olho. Os mansos é que herdarão a terra.
não os que procuram guerra e discórdia, mas os mansos. É isso que o nosso mestre diz no Sermão do Monte. E ele continua quando ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Tenhamos cuidado com essa parte. Não vamos confundir o bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados, com vingança. Não vamos confundir esse versículo de bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados, com Deus há de me vingar. Tem gente que trema até a mãozinha. Deus há de me vingar. Como se a justiça de Deus ela fosse vingativa. Como se Deus se vingasse daqueles que nos ofenderam, mas não. É lei de causa e de efeito. A justiça de Deus não tarda e nem falha. Porque a mente é a força, é a inteligência suprema de todas as coisas. Causa primária, inteligência suprema. Então ela sabe a hora, a inteligência, a força sabe a hora de agir na causa e no efeito da melhor forma possível para o nosso progresso. Não é vingança, é justiça. Através da reencarnação, nós podemos tanto reparar as nossas faltas, como também de aproveitar o bem que nós fizemos. Não por interesse, mas por justiça. Se plantarmos o bem, colheremos o bem, seja hoje, seja em alguma reencarnação futura. Se plantarmos o mal, colheremos os frutos desse, seja nesta encarnação, seja em uma próxima, por justiça. Por isso, quando entendemos, à luz da doutrina espírita, os princípios básicos da reencarnação como lei divina, podemos compreender melhor a justiça de Deus. Para que a gente possa evoluir, não só nós, como os nossos irmãos, que caminham junto conosco nesse planeta de provas e de expiações, rumo à elevação e evolução espiritual. Quantas vezes nós erramos e pedimos perdão, recebemos de Deus a nova oportunidade de reparar os nossos defeitos. É a justiça de Deus agindo em favor nosso e do próximo. É por isso que muitas vezes não compreendemos as situações difíceis da vida, as enfermidades, o porquê que temos pessoas ao nosso redor tão difíceis. Já é a causa agindo, já é a justiça. Já estão sendo fartos, saciados, porque estão recebendo as novas oportunidades de crescimento, de evolução. Já estamos recebendo, e os nossos irmãos também. Já estamos sendo saciados com a fome e a sede da justiça, pelas bênçãos de reencarnar. Quando Jesus nos coloca, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão
a misericórdia. Aqueles que têm piedade para com o próximo. O perdão para aqueles que sabem que aquelas pessoas fizeram alguma coisa porque estavam em situações difíceis, estavam com a mente desequilibrada, não agiram da forma correta e que nós agimos com misericórdia para com essas pessoas, para que um dia hajam de misericórdia para conosco. Como colocado nos ensinamentos da parábola de Jesus, do devedor implacável, aquele que tem débitos com o Senhor, e quando o Senhor chama ele para pagar a dívida, ele pede misericórdia, pede mais tempo ao Senhor, e ele diz: te darei mais tempo, perdoa a tua dívida. E este servo que foi perdoado também tinha servos. E um dos servos deste tinha uma dívida com ele. E ele vai atrás desse servo que tem uma dívida e obriga ele a pagar, para que ele pegue o dinheiro. E o Senhor manda chamar aquele servo que foi perdoado e que não perdoou o servo dele pela dívida. E diz: servo mau, ingrato, eu perdoei a tua dívida e tu não perdoastes a do teu servo. Recebeu a misericórdia, pediu a misericórdia, recebeu a misericórdia, mas não teve misericórdia do outro. Queremos para nós? Então tenhamos o cuidado e o amor de ter para com o próximo. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoemos as ofensas do próximo, sejam estes nossos colegas, conhecidos, desconhecidos, irmãos. Perdoemos. Sejamos misericordiosos de ofertar o perdão, pois sabemos que talvez um dia tenhamos sido nós e que essa pessoa esteja apenas devolvendo o que um dia nós fizemos a ela. Então vamos praticar a lei do perdão, do amor, da indulgência, da caridade. É isso que nós somos convidados a sermos os misericordiosos, porque receberão misericórdia. É quando oramos a oração do Pai Nosso que dizemos: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Estamos pedindo a misericórdia do Senhor e dizemos: pois nós somos misericordiosos com o próximo. Estamos sendo. Quantas oportunidades passaram e nós não fomos misericordiosos? Vamos aproveitar as próximas e exercitar, pois bem-aventurados são os misericordiosos, pois receberão misericórdia. Mas vamos fazer isso não com interesse, mas porque é o certo a ser feito, porque é o que Jesus espera para o nosso progresso, para a nossa evolução, e possamos ter não só a misericórdia do próximo, mas a verdadeira, é que mais importa, a de Deus para conosco, porque o próximo pode não nos entender ainda, mas Deus nos conhece intimamente. Jesus nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Novamente vemos a sabedoria de um espírito imortal. No livro dos Espíritos é perguntado, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se o homem pode ver Deus. E os benfeitores dizem:
Somente os espíritos mais puros, conhecem. É por isso que Jesus diz: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração são aqueles que não têm maldade, que não agem por interesse, nem curto prazo, nem a longo prazo. São puros, não têm maldade. Não há inveja, não há cobiça, não há raiva, não há rancor. São puros. Puros. É por isso que Jesus diz com aquela criança que está próximo e diz: aquele que tiver o coração puro como o dessa criança será o maior no reino dos céus. Porque tem um coração puro, que não tem maldade, que não age com tramas em favor próximo ou do malefício de outro. É puro. Ter a pureza, que não é manchado, que não agiram fazendo mau uso do seu livre-arbítrio. E se nós um dia agimos mal com o nosso livre-arbítrio, o que fazer agora? Reparar, pedir misericórdia. Vendo como é bom ser misericordioso, para que o Senhor seja conosco, para que a gente cresça, evolua e tenhamos este coração puro. Para que onde um dia era ódio, vire amor. Transforme-se, nos transforma. E tenhamos um coração puro. Que se um dia fomos maus, não sejamos mais. A sermos puros. Para que um dia possamos ver a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, existe uma diferença entre pacíficos e pacificadores. Pacíficos são aqueles amigos da paz. São aqueles que não fazem o mal, não fazem guerra. São amigos da paz. E existem os pacificadores, que são aqueles que são amigos da paz e que agem em causa da paz. Olhemos para o Mestre Jesus. Quando ele foi sujeito à crucificação, ele aceita, ele não revida. Não revida porque ele é pacífico. Mas olhemos ao exemplo agora há pouco, quando puxam a espada para defender, ele diz: guarda a tua espada. Pois com quem a espada fere, com ela a espada será ferida. Guarda a tua espada. Ele está dizendo: não vá para a guerra. Não faça guerra. E quando ele está na cruz, ele ainda diz: perdoa as ofensas, perdoa. Transforma-se, exemplificando que é um pacificador. Ele não maldiz, ele não amaldiçoa, ele pede perdão, misericórdia para aquelas ali. É um pacificador. Além de pacífico, age em causa da paz. Estimula a paz. Ele não fica quieto na esperança de ir e agir para fazer o mal ao próximo. Ele simplesmente não faz e diz para o próximo: não faça. Ou seja, além de pacífico, é um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Porque faz por onde a paz prevaleça. É por isso que o Mestre nos diz: quando derem uma face, oferece a outra.
a que não está com raiva, a que ainda está em paz, a não nos vingarmos, para que sejamos conhecidos como filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Por causa da justiça, não estamos falando dos foragidos aqui da lei, no sentido de que infringiram a lei dos homens. Esses receberão a justiça dos homens, mas Jesus explica mais à frente, quando ele diz assim, ó, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. E ainda diz mais, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Quantos filhos de Deus, olha os pacificadores, quantos filhos de Deus foram perseguidos pela justiça dos homens? Olhemos para os primeiros cristãos, pelos apóstolos, eles eram perseguidos pela justiça em nome de Jesus. Eles agiam em nome de Jesus e eram perseguidos pela justiça dos homens. E Jesus diz, bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele exemplifica, os profetas antes de vós foram perseguidos, mas é grande a tua recompensa. Os primeiros cristãos foram perseguidos pela justiça daqueles homens. O espiritismo foi perseguido quando surgiu em Paris. Foi perseguido e agia em nome do Cristo, com a caridade, com o amor, com a indulgência, com o perdão, com o entendimento, sofreu perseguição. Quando o espiritismo chegou no Brasil, foi perseguido de novo pela justiça. Mas, como disse Jesus, bem-aventurados, pois é grande a tua recompensa. É grande a tua recompensa, pois a perseguição é a dos homens. A da lei divina é o reconhecimento. A recompensa quem dá é Deus. E é essa a que nós queremos. É a recompensa divina. Se a justiça dos homens nos persegue porque somos verdadeiros cristãos, não importa. Pois nós não somos a matéria que ficaremos, mas herdaremos o reino dos céus, herdaremos o reino de Deus, herdaremos os planetas de regeneração, ditosos e puros, porque nós somos mansos, pacificadores, porque um dia fomos perseguidos pela justiça, ou seremos. Quantos cristãos hoje em dia são perseguidos em outros países e continentes por professarem a sua fé? Mas eles têm a certeza que a recompensa virá de Deus, não dos homens. Quantos casos nós temos dos nossos irmãos de religiões passadas, onde perseguidores diziam ou renuncia à tua fé ou morre. E eles disseram, pois mata meu corpo, porque eu não renuncio à minha fé. E que se tornaram mártires em outras religiões, santos. Porque agiram conforme um verdadeiro cristão. É aquele que tem a certeza
no amor de Deus, na misericórdia de Deus, no agir e na recompensa de uma vida futura, porque se alimentaram da boa nova, de uma vida nova, de uma vida que vem, de uma vida que é eterna, desde que criadas por Deus, que temos uma vida espiritual, e é esta vida a que verdadeiramente importa. E como colocado na leitura inicial, persevera, pois bem-aventurados são os aflitos, bem-aventurados somos nós que estamos passando por essas aflições em um planeta de provas e expiações. Bem-aventurados somos todos nós. Persevera foi a mensagem inicial, bem-aventurados somos nós é a reflexão. Bem-aventurados somos. Persevera na certeza que sozinho nunca estamos. Da espiritualidade mais alta vem todo o amparo, todo o conforto e toda a luz necessária para o nosso progresso. Então continuemos com a força, e se estas nos faltar, oremos, porque os benfeitores virão, encarnados e desencarnados, em favor de todos aqueles que agem conforme um verdadeiro cristão. Nesses minutos que faltam, eu quero convidar a cada um a mais uma vez fechar os vossos olhos, elevar o pensamento ao alto, e todos juntos dizer: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos essa rica oportunidade, Senhor, de mais uma vez podermos refletir e aprender e nos lembrar que passamos por provações para exercitar a nossa fé, o nosso amor para conosco e para com o próximo. Senhor, que nessas aflições diárias possamos sempre ter como referência o nosso Mestre Jesus, que tudo suportou, que tudo sofreu, para exemplificar que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, que em todas as ocasiões do dia eu possa agir conforme o Mestre Jesus ensinou, pois tomamos conhecimento, pois lembramos-nos que somos bem-aventurados, porque aqui estamos nas aflições, nas provas, nas expiações, tendo a oportunidade de exercitar o amor. Sabemos que não estamos sozinhos, mas que a tua espiritualidade sempre nos assiste com o teu amor, Senhor. Que sejamos missionários, mensageiros da paz, pacificadores, para que nos momentos que nos agredirem, possamos ofertar a paz, para que o nosso coração não se suje de orgulho, de egoísmo, de impureza, para que não usemos mal o nosso livre-arbítrio, mas agirmos conforme os ensinamentos do Cristo, para que o nosso coração permaneça sempre puro, para que um dia, quem sabe, termos a bênção de conhecer a vós. Perdoa-nos, intui-nos, protege-nos, nos cura e nos abençoa, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Eu quero agradecer a cada um, ao meu afilhado Gabriel, a Betinha, a Liseuda, a Edgláudia, a Ana e a todos os outros que se fizeram presentes aqui essa noite. Que Deus abençoe a cada um e seus familiares. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.